Oi, gente, eu sou a Vivi Mascaro e eu tô aqui gravando mais um episódio do Vina Vivi pra vocês. E antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero agradecer ao meu patrocinador, a Sapori, essa empresa da área de alimentação, que faz um trabalho incrível com empresas, instituições de ensino e saúde e que me apoia desde o início do podcast. E hoje tá muito incrível o dia, gente. E este episódio, eu vou começar com uma pergunta. Como ter mais amor próprio? Dá pra ser feliz sozinho? Tem como se apaixonar pela vida de novo? Essas questões fazem parte do universo do meu entrevistado. Ele é um escritor, já vendeu mais de 500 mil de livros, é youtuber e pós-graduado em filosofia. É um prazer receber o Fred Alboni, meu amigo querido, que tá aqui. Né? A gente se conheceu há pouco tempo, mas eu já quis entrevistar porque eu achei uma história muito incrível, pelo que eu fucei, pelo que eu li e tudo mais. Vamos lá. Fred, o seu sucesso começou com um blog em que você provocava as pessoas a entender melhor os homens, né? Isso. Por que você decidiu começar a escrever sobre isso? Na verdade, eu era muito novo, né? Muito, tinha 18 anos. Poxa, mas já que tava pensando em começar, Mas você não estava sendo compreendido bem? Não, na verdade, qual era o meu pensamento? Eu gosto de escrever. Meu pensamento era o seguinte: eu gosto de escrever. Como é que eu faço pra começar sem ninguém me julgar? Porque eu sabia que se alguém falasse, isso tá ruim, eu ia me desanimar rápido. Então eu falei, eu vou ficar quieto, vou criar um blog que ninguém saiba quem é o autor, eu vou escrevendo lá. E aí eu falei, mas como é que as pessoas vão visualizar? Eu falei, eu escrevo sobre relacionamento, sobre amor na época, né? Eu falei, como é que eu vou fazer? Então eu vou criar algo que as pessoas pesquisem muito no Google. Qual é a maior pesquisa no Google? Como entender os homens? Estava muito naquela fase do… Lembra 2008, 2009? Porque os homens gostam das mulheres poderosas, verdade nua e crua. Nossa, era um monte de livro assim, né? E aí eu falei, eu acho que esse é o caminho pra pelo menos as pessoas começarem a me ler. E aí foi indo. Mas pra ser bem honesto, eu morro de vergonha com o nome. Tem? É um blog antigo, né? Mas eu morria de vergonha. Entenda os homens. Gente, eu acho incrível isso, que a gente até falou com uma pessoa que queria entender mais as mulheres, mas o seu foco é mais os homens até hoje, Não, mas ou não? Isso era há 16 anos atrás. Eu comecei, foi mudando, aí fui pra área mais de filosofia, sobre autoconhecimento. Autoconhecimento. Então foi o comecinho. O que eu gosto mesmo, essa coisa do autoconhecimento. Qual foi o momento mais inusitado que você viveu, ou inesperado, como escritor e cronista? Um momento mais inesperado. Acho que quando, sendo bem honesto, um pouco da minha profissão, acho que quando eu dei entrevista pro Jô, com 21 anos. Isso eu vi no seu Instagram, eu ia te perguntar. Isso foi uma coisa que me deu opa. Foi com 21 as coisas estão anos? 21, 22. Foi incrível. Incrível. E do nada, não tinha muitos contatos, nada assim. Aconteceu, aleatoriamente. Mas foi muito… Eu acho que foi um momento que falou assim, isso talvez possa ser real, sabe? Eu sempre gostei de escrever. Até hoje eu digo, as pessoas perguntam, você é escritor? Na minha cabeça eu penso, eu gosto de escrever. Eu acho o escritor uma coisa pesada na minha cabeça. Pra mim. Porque o escritor traz aquela imagem de uma pessoa mais dura, né? Eu gosto de escrever, me dá um papel aí, vamos escrever alguma coisa. E por acaso, as minhas autoanálises, as pessoas gostam de ler também. Então isso pra mim acaba sendo Teve um feedback bom. Maravilhoso. Isso foi me trazendo segurança pra eu ser cada vez mais eu, né? Total. E como você lida com bloqueio criativo e de onde vem essa inspiração pra escrever? Cara, eu vou ser bem honesto, eu nunca tive muito bloqueio criativo, não. Pra mim é trabalho. Você tá, muitas vezes, eu acordo, todo dia eu escrevo 1 hora. Faça chuva, faça sol. Você acorda, ao invés de você fazer qualquer outra coisa, você vai escrever. Eu abro o olho, não, eu entendi. lavo o rosto. Não, mas assim, seja uma atividade física, alguma coisa que as pessoas têm mania, você já vai escrever. Eu faço meu café e eu vou escrever. Aí eu começo, seja bom, não seja tão bom. Mas eu vou… Porque assim, inspiração é um ponto muito pequeno, né? É como a paixão tá pra sustentar o relacionamento a longo prazo. Exato. Como a motivação tá pra você fazer academia todo dia. Total. A inspiração são breves, são lampejos ali. Mas você não consegue escrever todo dia. Se eu depender da inspiração, demora 10 anos pra escrever um livro. Total, você tem que forçar a cabeça, né? Como se fosse um exercício mesmo. E às vezes os primeiros 10 minutos não estão inspirados. Daqui a pouco vem uma palavra que te ajuda. Então é um processo a escrita, né? Eu ainda tenho o meu processo ali de… Primeiro a parte criativa, depois a parte analítica, né? Pra ver o que foi feito. Então, é uma decantação ali. Entendi. Fala-se muito de masculinidade frágil. Como a masculinidade frágil se manifesta em situações cotidianas? Assim, eu acho que… Você tem masculinidade frágil? Eu não sei se essa semântica é a melhor possível de a gente usar, né? Masculinidade frágil. É a capacidade de você conseguir abrir suas emoções, falar o que você sente. Eu digo que é um pouco de um feminino pro masculino, seria?
É um pouco de uma capacidade de você saber lidar com as emoções de uma forma madura, sem achar que eu sou uma pessoa que não posso me emocionar, tem que ser sempre Entendi. fechado, que a gente acha que tem uma certa rigidez. E eu acho que o ponto é o seguinte: a força não é quem consegue conter as emoções, mas quem sabe a hora de soltar e depois de levantar e fazer. Chorar faz parte do ser humano, abrir as emoções. Então, assim, a gente tá acostumado, né? Isso foi um tema que eu sempre gostei, por isso que eu foquei um pouco na parte de vulnerabilidade na minha escrita, eu não entendia muito porque o meu avô não sabia dizer eu te amo. Eu ficava tentando entender. Se ele me ama Nossa. e tem garantia que eu vou retribuir, o medo é do quê? Entende? Então eu ficava. Quando a gente diz essas semânticas, né? Masculinidade frágil, isso, aquilo, e Uhum. tem sempre uma dualidade, eu acho que o importante é entender. Todos nós precisamos nos abrir, nos emocionar, conversar, saber falar te amo, tô com saudade. Total. Isso não torna frágil. Então, isso a gente vai partir para várias outras áreas, né? Perdoar é coisa de gente madura ou de gente boba? Gente madura. Então, só que se você perdoa, muitas vezes você pode se sentir bobo. Mas se o outro perdoa, nossa, ele foi Nossa, maduro. ele foi maduro. Acho que Então, perdoar tem que ser. Acho que o perdão, eu não sei, na minha opinião. O perdão não, mas ele às tem vezes que ser. falar o que você sente, né? A gente fala muito sobre isso, às vezes. Falei o que eu sentia, me humilhei. Você sabe que a humilhação é uma sensação interna, né? Interna. Ninguém tá Total. olhando e falando, nossa, ela se humilhou. Porque se eu me abrir emocionalmente, você fala, nossa, que sincero, né? Ele foi verdadeiro com o que ele sente. Então, qual é a dualidade que tem ali para algumas pessoas não conseguirem se abrir? Né? A gente fala muito de amor próprio. Amor Se eu não próprio. tenho um amor próprio em dia, eu me sinto exposto demais quando eu falo as coisas. Sim. Se eu tenho um amor próprio em dia, eu falo, cara, eu falei o que eu tinha que falar, eu fui honesto comigo, isso é Isso suficiente. tá ótimo. Por que os homens se assustam tanto com esse empoderamento, pela autonomia conquistada pelas mulheres? Cara, sabe que assim, eu sempre falo que a gente tem que aprender, de certa maneira, né? Se você é homem e não tá pisando em ovos hoje em dia, você não tá entendendo muito o que tá acontecendo, né? Olha, Entendendo. boa análise, é. Não, mas é verdade. Entender, pô, isso aqui não tá legal. Tem um risco muito pra cá, muito pra lá. Sim, mas você tem que ter sensibilidade. Não existe nada bem feito na vida sem sensibilidade. Nem sexo, Nossa, né? nada. Você tem que ter sensibilidade, né? Sentir, pô, tá legal assim, vou pra esse caminho. Então, eu acho que tem muito homem que não tá preparado pra essa nova fase, né? Pra entender, pra você poder se organizar. Mas tem mulher que é isso, que não quer ter filho. Família. Aí é o dilema de cada um. Eu também não entro muito Uhum. na seara. Mas eu acho que não tá preparado pra entender que alguns papéis vão se equalizar, de certa forma, né? Então é um processo de maturidade, de entendimento como um todo. A sociedade vive uma pandemia de ansiedade e depressão, né? Tanto é que os remédios e tudo mais, tudo virou ansiedade, tudo virou depressão. Qual é a maior causa desses problemas? E que dica você daria pra pessoa melhorar um pouco da saúde mental? Eu acho que assim, primeiro que são muitos pontos, né? Essa ansiedade, essa depressão, a gente vai ter muita comparação, né? Comparação, né? Muito. Com esse negócio das redes sociais e tudo mais, a coisa piorou muito, né? Mas assim, vamos lá, esse é um assunto que vai ter camadas ali, né? Primeiro que, assim, comparação. Antes você se comparava com seu vizinho que trocou de carro. Hoje você se compara toda hora. Você tá viajando pra um lugar e fala, mas lá tá sol e aqui não. Entende? E se a Nossa. gente viver sempre o desafeto da escolha que a gente não fez, a vida vai ser muito cansativa, né? Então, sempre em medida de proporção, eu tomar um sorvete de uva pensando talvez de maracujá fosse melhor, isso vai me gerar ansiedade. Então, a gente vai né? criando essa sensação de, ao mesmo tempo que a gente tem mais opções, o excesso de opções também aprisiona como, né, a falta de opções. A falta Então de opção, vai hoje na sorveteria, tem um sorvete de flocos com casca de jabuticaba. E aí você olha, será que esse será bom? Eu tô perdendo uma oportunidade? Então a sensação de sempre estar perdendo uma oportunidade, de uma comparação constante de outros estar melhor que você, tudo isso vai tirando uma cobrança interna que às vezes não é proporcional à Na realidade. realidade. Entendi. É possível treinar o amor próprio? Mas claro que sim. Amor próprio, ninguém nasce com amor E próprio. como que você avalia se estamos conseguindo lidar com esse sentimento ou não? Eu acho que assim, um amor próprio é criar dentro de você um lugar saudável pra viver. Mas mesmo Né? você tendo amor próprio, você derrapa e cai, Mas é normal, né? claro. Não é aquele amor próprio que você fica intocável e que você nunca mais Mas o amor sofre. próprio não é um lugar confortável. Amor próprio, muitas vezes, é um lugar de você ter a habilidade de se equilibrar nos momentos difíceis. As pessoas acham que assim, amor próprio é se olhar no espelho, achar que você tá bonito, teu cabelo tá bom e hoje tá sol.
Amor próprio é como é que você conversa com você mesmo na tua cama quando você tá sozinho, né? O amor próprio tem mais a ver com autocrítica, com perfeccionismo, com várias O coisas. vitimismo, né? Onde a gente se coloca, né? Então eu acho que a construção do amor próprio, primeiro com uma relação saudável com você. Primeiro, autoconhecimento. Entendi. Você não se ama se você não se conhece. Como é que você vai amar uma coisa que você não conhece? Então você tá amando a imagem que você criou de si mesmo, né? Eu crio uma idealização e eu sempre digo que a gente só vai amadurecer quando a gente descobrir que a gente não é o que a gente imaginava. Como você vai descobrir que seus pais não são o que você imaginava. E essa crise de identidade, esse processo de individuação ali, que é talvez assim, o ponto. Você vai olhar e falar, putz, eu sempre achei que eu fosse assim, mas talvez não sou tão assim. Talvez eu sou mais envergonhado, talvez foi uma defesa. E você vai se despindo dessas armaduras para poder se colocar asas ali, para poder ser mais adaptável. Entendi. Como que você reage, como reagir ao auto-isolamento estimulado pelas redes sociais? Eu acho que o auto-isolamento ficar sozinho, de certa forma, é difícil e fácil, né? Por quê? Ficar sozinho, você não discute com ninguém, a tua opinião sempre tá certa. Aff, gente, mas também é uma prisão, É né? uma prisão. Mas assim, hoje você tem muitos recursos para estar ali. Então assim, ao mesmo tempo que você precisa aprender a gostar da tua companhia e ser feliz, você também não pode escolher a solidão por uma incapacidade de sociabilizar. Entendi. Né? A solidão tem que ser uma opção de um momento que você precise pra, sei você lá, tem que- trabalhar, não sei o que, mas não pode ser uma opção pra você viver. É que assim, você vai ficar sozinho, né? E a gente aí vai dissociar a solidão de solitude, vamos dizer, né? De solidão ser uma coisa que você não escolhe. Aconteceu, te colocaram naquela situação. E solitude é isso. Escolher ficar sozinho, hoje eu quero ficar mais quieto, mais ermitão, assim. Uhum. Quando a gente acaba ficando com essa solidão, no geral, isso é comum hoje em dia, porque tudo vai criando na gente uma cobrança muito grande por estímulos. Então você baixa um aplicativo, vê um monte de gente. Nossa, total. Aí você fala, preguiça. Por quê? Porque eu tinha todas as opções. O mundo falou, vai, mas eu não quero. Então, quanto mais opções, você vive a possibilidade da felicidade que nem aconteceu. Então, a solidão vai colocando a gente num lugar de dopamina, né? De, eu preciso desse prazer, eu preciso disso. Então, antigamente a gente comia uma pizza no domingo e era maravilhoso, né? Hoje você pede um sushi na terça e fala, nem tava tão bom. Nem tava tão bom. Nossa, incrível esse exemplo, gente. Mas será que isso é o sushi que deixou de ser bom, a pizza que deixou de ser boa, ou a nossa necessidade de estímulo para ter prazer tá cada vez maior, entendeu? Então eu acho que essas comparações vão colocando a gente num estado de vou ficar vendo filme, não vou sair, tô com preguiça, não quero conhecer ninguém. E cada vez mais a gente vai meio que definhando emocionalmente. Então acreditar no amor, na conexão, sair, conhecer gente, se abrir, no mundo de hoje que parece ficar em casa sempre parece mais seguro, é um equilíbrio. É um equilíbrio. É um equilíbrio que todos nós vamos ter que ter. E esse Essa é o cerne. grande problema, né? O equilíbrio. Ninguém consegue ter o equilíbrio. O equilíbrio é difícil. É difícil. Mas assim, você falou do amor próprio, que nem sempre a gente vai estar 100% bem. Todo o processo de autoconhecimento é saber para onde voltar. Isso é importante. A gente se perde. Tem dia que eu olho e falo, meu Deus, mas será que isso está proporcional? Por isso que a consciência é importante, né? Saber para onde voltar. Pô, hoje eu tô com raiva. Hoje não foi legal. Pô, tô E me como não sentindo reagir triste. a isso, gerar uma, né, fazer disso um grande problema e voltar pra si, como você quando a gente faz? fala de… Eu sempre brinco, eu uso muita metáfora referente à comida, né? Então eu sempre digo, a vida não é um suco detox, né? A vida é uma reeducação alimentar. Então as pessoas querem as coisas muito rápidas. Então assim, quando eu falo de consciência, não tem problema você comer uma pizza 1h. O problema é você comer sem saber o que você tá buscando ali. Tô comendo porque eu achei que ia trazer um prazer, mas não trouxe. Se você sabe, eu quero muita pizza, eu vou comer. Então a consciência te leva para esse lugar de saber o que você tá fazendo, né? Senão a gente, o mundo é cruel, ninguém me ama, meu Deus, carência, dificuldade, eu fui coração. Você não foi coração, você foi ansioso, teve medo. Então, assim, a gente ter consciência do que tá acontecendo dentro de nós, né? Isso o autoconhecimento te traz. Pô, acho que eu fui carente. Pô, tomei uma atitude desmedida. Pô, aqui eu fiquei com medo de ficar sozinho. E aí você vai dissociando, entendendo o que é o quê, né? Entendi. Você sugere que devemos ficar perto de pessoas com energia positiva como a nossa, né? Isso eu já li aqui um pouco parecida com a nossa. Mas como neutralizar as pessoas com energia negativa que estão à nossa volta? Porque às vezes assim, vamos dar um exemplo chulo. A gente tá aqui, nós dois gravando, tem a nossa equipe aqui. Tem uma que não tá com energia boa, graças a Deus aqui todo mundo tá. Como é que você se neutraliza? Porque às vezes você é um pouco mais forte, você é um pouco mais fraca. Não tem esse negócio de ser uma pessoa que
que Absorve mais. absorve mais ou menos? Como que você Eu acho consegue que assim, primeiro, a gente sempre vai conviver com pessoas que às vezes não têm uma energia parecida com a nossa. Isso faz parte, né? Não dá pra só escolher, senão você vai trabalhar em casa, ficar Mas você você. convive um pouquinho, mas não dá pra você conviver Exato. Que direto. camada da vida essa pessoa vai, né? Estar com Estar você com no dia a você. dia. Uma coisa é o trabalho, vai lá, então assim. Pô, se eu trabalho com alguém que eu não gosto muito, que a energia não tá legal, cara, eu fico mais quieto, eu não abro tanto, eu vou cuidando um pouco mais de mim. Eu não vou ficar muito querendo agradar. A gente tem muita busca por aceitação. Aceitação, esse E é um aí, grande. isso difere muito da pessoa que eu digo, a pessoa boazinha e a pessoa boa. Né? Qual a diferença da pessoa boazinha? A boazinha, os dois fazem o bem. A diferença é que a boazinha tem medo de não ser aceita. Total. Então, assim, eu vou lá e te dou essa caneca aqui e falo, ó, tô tomando essa água. Aí você fala, Fred, me empresta a tua caneca? Uma pessoa boa vai falar, pô, tô usando, depois eu te empresto outro dia, pode ser? Eu tô terminando aqui de usar. Ponto. Pessoa boazinha, pô, eu vou emprestar, porque senão Vivi vai pensar mal de mim. Daí ela vai falar que eu não sou legal e aí depois… Nossa, muito louco isso. Então, assim, os dois estão fazendo todo certo. mundo passa por isso, né? Esse Exato. Aí pensamento você tá na fala, cabeça ó, de não- todo mundo. Então, se eu estou usando e não vou te emprestar, e você vai ficar chateada comigo, eu sou o filtro de mim mesmo e penso, mas o que eu tô fazendo de errado? Eu só tô tomando a água, como é que eu vou te emprestar agora? É. Eu não vou ceder. Aí entra nessa outra questão entre autocuidado e egoísmo, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, a boazinha quer agradar, com medo de você falar mal, com medo. Então eu vou ceder tudo que é meu. Aí você cede tudo que é seu, o outro não te corresponde. O mundo é cruel, ninguém valoriza quem eu sou. Não, você não se valorizou primeiro e tá esperando que o Óbvio. outro te dê uma segurança que você não tem. Outra frase sua diz: ame o suficiente para saber a hora de dizer adeus. A gente vai conversar bastante sobre isso. Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar o fim de um relacionamento e virar a página? Ai, são tantas possibilidades, sabe? Eu acho que quando deixa de ser saudável, sentimento não é desculpa pra sustentar as coisas, né? Se não tá legal, se não tem futuro, se eu tô sustentando o presente só com lembrança do passado, né? Foi legal, a gente se conheceu, foi tão bonito, mas já faz 5 anos que não tá legal. Qual é o fim dessa história? Né? Às vezes as pessoas sustentam aquele amor mais por um ideal de amor do que pela realidade do que acontece. Tem que insistir, tem que fazer o seu melhor. Mas chega uma hora que você fala, cara, fiz tudo que eu pude. E qual é o fim dessa história? Né? Então, quando eu digo que não sustentar, eu digo no sentido de é mais legal os outros verem que eu tenho um relacionamento de 50 anos e isso ser bonito, do que realmente eu viver um relacionamento saudável naquela relação. Então, aprender a, de certa forma, dizer adeus, se reconstruir e aprender para onde direcionar esse recomeço, né? Porque terminar um relacionamento é um recomeço necessário ou um futuro perdido? Esse é um questionamento de cada um. Então, às vezes pode ser, pô, eu preciso me recompor, criar minha autoestima, viver uma nova vida. Ou às vezes eu vou perder o futuro com alguém. Então, é você que vai entender. Mas a dor, né, de não se amar precisa ser maior do que a dor de não ter amor do outro. Entendi. Né? Você precisa se olhar e falar, pô… Qual conselho você daria pra uma pessoa que tá passando esse momento tão difícil? Que a gente acha que é o final do mundo. E depois de 2 anos tá achando outra vez. Não, mas é difícil. É difícil porque dá essa cegueira, né? E aí a gente vai ter que se questionar sobre várias coisas. O que dificulta terminar? O medo de não achar outra pessoa? O medo de achar que é o amor da tua vida? Uma carência muito grande? Né? A carência muitas vezes deixa a gente com uma cegueira social enorme. Total. Né? Então entender o que te dá tanto medo. Medo de ver a pessoa com o outro. Apego. Então Né? Então assim… São questionamentos que a gente vai ter ali. Apego é uma coisa muito grande, né? Apego, as pessoas não entendem, às vezes, a linha do apego, né? As pessoas só hoje, desapegado. Não. O apego, ainda mais uma visão budista, assim, o apego te traz uma sensação de… É como se o amor te dissesse: eu quero que você seja feliz. Que bom que vai ser ao meu lado. E o apego vai te dizer: eu quero que você me faça feliz. Você não pode me largar, fica aqui. Então o apego, ele vai ter sempre essa correlação com me faz feliz, não me larga. Por que você fez isso comigo? Por que eu tô assim? E apego a todas as situações, não só a amorosa. Quando a gente perde um ente querido, por que você foi embora? Por que você me deixou? E é o ciclo da vida. Então a gente diz que é uma pergunta filosófica que sempre é muito bonita de se fazer. Quando a gente chega naquela situação difícil da vida que você olha
aos céus e contempla, e aí você pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Aí vem a pergunta filosófica que te faz, por que não poderia acontecer com você? O que te faz tão especial para achar que você está vivendo algo tão único, diferente dos outros? Então você começa a entender que todos nós vamos passar por isso. E quem aprender a lidar melhor com essas coisas, vai viver melhor. E não que não sofra, né? Vai sofrer. E é normal que sofra. Seria estranho se não sofresse. Entendi. Né? Só que qual a visão que você dá a esse novo? O problema não é o sofrer. O problema é estar perdido por muito tempo. Né? Não é a dor, é o sofrimento. Aí vem aquela frase budista de a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Que você acredita nessa frase? Sem dúvida nenhuma. É que assim, é diferente. A dor… Mas o sofrimento, às vezes, ele também não é uma coisa que você quer. Você não sabe como sair, né? Não, é que assim, vamos dizer… A monja falou esses dias, a monja Coen, e ela falou um exemplo bom sobre isso que eu vou surrupiar. Que é o seguinte… a dor, ela é o que acontece. Te deram um beliscão. Doeu. Bateu o carro. Terminou o relacionamento. Foi despedido. Isso é um fato. O sofrimento mas quem beliscou? Por quê? Entendi. Até quando? O sofrimento é o quanto eu vou levando pela ansiedade aquela continuidade. Então, mas por que me beliscou? E agora, o que eu faço? Às vezes limpa a ferida e segue o teu caminho. Segue teu caminho. Claro que a gente vai sofrer um pouco, mas até quando? Entende? E eu lembro, isso veio muito claro pra mim, quando eu perdi meu pai e… Aí eu senti aquela situação triste, óbvio. E eu, na época, tinha um amigo que tinha perdido o pai na mesma época que eu. E eu ficava dentro de mim mesmo, óbvio que não falava isso. Eu olhava e pensava, se eu sofro menos do que… Eu tô sofrendo menos do que ele tá sofrendo. Será que só ele gostava mais do pai dele do que o meu? Ou será que eu entendi algo que ele não entendeu? Ou a minha visão da morte é diferente do que a dele? Claro que há vários pontos, né? Se foi um acidente, se não foi. Mas no geral, a essência é o olhar que se dá sobre as coisas. Então o sofrimento é essa sensação de… Tô perdido, me largou, eu não sei viver sem você. É o desespero. E a dor é aquele acontecimento e você fala, pô, vou seguir. Vai doer, mas eu vou conseguir. Então é uma força interna ali que vai guiar. Total. Você tem um livro chamado A Sol na Solidão. Qual o objetivo do livro? O que você pensou? Como surgiu a ideia de desenvolver esse livro? Muito pelo processo que a gente passou nesses últimos anos, né? Pandêmicos, claro. E a solidão é um tema que eu sempre gostei. Que eu sempre gostei de ficar sozinho. Você gosta da solidão, né, Fred? Eu adoro. Mas ao mesmo tempo, eu adoro sair. Não, a gente se encontrou esses tempos. Encontrou. Eu converso com todo mundo. E dei muita risada com você, inclusive. Não, eu sou muito social. Mas acaba a bateria, eu preciso me resguardar. Então eu vou sair com meus amigos. Eu vou, um dia. Mas essa coisa de ficar 7 dias junto é muito pra mim, entendeu? Entendi. Então eu preciso ter eu vou lá, me divirto, me resguardo. Eu preciso recuperar um pouco a minha energia. Mas aí o tema foi porque há vários tipos de solidão. Não é solidão só física. Às vezes a gente tá aqui com todo mundo e se dentro da sua cabeça você se sente sozinho. Quantas vezes você não foi pra um evento e falou, o que eu tô fazendo aqui? Esse sentimento de… né, de se colocar… Na verdade, o certo, até sendo bem honesto com você, o certo seria solitude nesse livro. Solitude, Mas eu não gosto dessa palavra e eu falo isso no livro. Gente, acho feio, solidão é muito mais bonito. Também acho, solitude. Né? Então me dá licença poética pra poder falar solidão, mesmo que seja solitude. Porque há sol na solitude. Não solidão é uma palavra que é lírica, né? Lírica, total. E aí eu fui escrevendo sobre isso, sobre vários tipos de solidão. Solidão artística, solidão de uma viagem, solidão de ter que enfrentar, de recomeçar uma vida. E eu fui para a cidade mais norte habitável do mundo escrever esse livro. E eu queria ter essa experiência de ficar um pouco sozinho lá, isso deu uma narrativa pro livro. Mas eu falo muito sobre isso, sobre a importância, a ligação entre amor próprio e solidão. Eu preciso estar sozinho para me amar, entende? Esse equilíbrio como um todo. Então eu adoro esse livro, sou muito… fã dele. Eu sempre sou fã do de último todos, mais. Né? Foram 10, gente. Porque são filhos, né? Vai escolher filho. Ah, não, pelo amor de Deus. Bom, só tem um, só posso escolher um. Você tem um projeto chamado Clube Despertar. Isso é incrível. Fala um pouco sobre esse projeto e para quem que ele é destinado. O Clube Despertar é um clube de autoconhecimento.
tá? Pra quem quer desenvolvimento pessoal. E aí eu falei, como é que eu crio um lugar tipo uma Netflix, né? Que tenha tudo que a pessoa precisa, exercícios práticos, entrevistas com pessoas do mundo do desenvolvimento pessoal, encontros semanais, textos que eu escrevo. Então toda semana ele é alimentado com conteúdos. Então a pessoa vai lá, pô, só conteúdo de amor próprio. Então tem aula, exercício prático, isso, aquilo. Ah, só conteúdo de autocuidado. Tem tudo que a pessoa precisa. Ela pode ler meus livros lá dentro também. Então é um ecossistema para quem busca desenvolvimento pessoal, amor próprio, inteligência emocional e às vezes não sabe por onde começar. Ah, entendi. Olha, isso é bom pra todo mundo. Como funciona pra gente conseguir entrar nesse curso, nesse É clube? clubedespertar.com.br. Tá. Ou, claro, o Instagram Clube Tá, Despertar, é bem… fechado. Qual foi a crítica mais dura que você já recebeu e como que isso impactou no seu trabalho? Pô, isso é uma boa pergunta. Sempre quando é pergunta pessoal, a autoanálise vai fundo. Não, mas né? aqui a gente quer saber mais de você também. Não, sim, eu tô pensando. Eu acho que a crítica mais dura… eu acho que foi familiar, né? A família tem uma capacidade maravilhosa de te enaltecer e te jogar pra baixo na mesma Total, velocidade, né? Eu tive uma ligação muito forte com meu avô, mas um dia ele falou assim: acho que a crítica mais dura não foi uma palavra, tá? Foi uma ação. Uma ação. Foi eu ter ido no Jô, pra mim era e meu avô falou, dormi, não consegui ver. Putz, você Aí eu imagina falei, isso, pô, gente? vô. E meu avô era, como meu pai faleceu cedo, meu avô era ali uma referência pra mim. Eu falei, ó, avô, amanhã vai passar. Ele, muito tarde, eu não vou ficar vendo isso. Eu falei, porra, mas isso não é um evento especial. E eu, né, morei grande parte da minha vida em Santa Catarina, em Blumenau. Uhum. Então era uma coisa ali pra minha família de lá, né, uma coisa muito distante, né. Porque a gente tá em São Paulo, tem mais acesso a essas coisas. De ver uma pessoa conhecida na rua, tal, no interior ali, não é bem interior, senão eles vão brigar comigo, mas a cidade ali de Blumenau tinha minha família que era, e eu falei, pô, vô, vai ser um dia especial, tal. Daí ele dormiu, eu falei, pô, mas que sacanagem, hein, né? Aí, mas eu fiquei bem triste, eu acho Você que foi… ficou triste. Eu recebi muitas críticas da minha família, eu acho, não da minha mãe, mas crítica construtiva, né, com aquele, pô, mas isso dá dinheiro mesmo? Até quando? Você não vai arranjar um trabalho? Aí eu falei, tudo bem. Mas aí foi dando certo, aí eles viram que deram certo. E rolou. E foi rolando. Sempre me apoiaram, nunca foi com um tom ruim, sabe? Mas é o normal de uma família do interior que não sabe se isso é um trabalho real ou não, né? Você vai ser escritor? Quem é escritor? Ai, gente, eu acho tão incrível. Bom, cada um tem, né, Não, sim, mas eu tive Mas que a gente tinha, mas todo mundo passou, né? Vai ser escritor, vai ser isso, vai ser aquilo. Tudo que mexia um pouco com uma coisa que não fosse tão rentável na hora, era um problema. E aí é o questionamento, né? Assim, eu ficava pensando, falava com a minha terapeuta, falei, Lu, se eu fizesse a mesma coisa que eu faço, mas não tivesse tido o sucesso que eu tive, será que Você eles não ia iam… estar colocando. Eles iam Era o falar. mesmo livro. Era o mesmo livro. Mas agora você pode ser como eu digo, uma coisa, tô de brinco. Pô, se você é um cara lá que não faz nada, pô, porque o cara tá de brinco. Se você tá numa posição mais legal, tá de brinco, pô, excêntrico, criativo. O cara né? Que doido, né? Então, a posição social ali muda, né? Você tem algum novo projeto em mente pra contar pra gente? Cara, agora eu vou começar a turnê de palestra pelo Brasil. Então eu Você vou… faz stand-up também, né? Não, faço Você teatro. fez algum? Não, Teatro. Teatro. Entendi. Mas não é stand-up, não. É um monólogo mesmo. Entendi. Eu faço no palco. Não tem uma obrigatoriedade das pessoas rirem. Então eu conto histórias, né, tristes, legais. Então é um monólogo, um teatro. Mas eu dei uma parada agora. Conta uma história pra gente. Então, alguma história legal? Deixa eu ver. Eu acho que… quando eu fui com a minha mãe pra Tailândia, é muito divertido. Foi assim, minha mãe sempre… Eu tava numa fase difícil da minha vida. E eu queria ir pra um lugar, eu falei assim, vou ficar um tempo lá no Camboja, lá aqueles… Gente, a segunda pessoa que vem aqui hoje que fala que foi pro Camboja. Você foi fazer esse retiro? Foi. Olha isso, eu preciso ir. Um lugar, né, assim, Camboja, Vietnã, aquele sudeste asiático, é uma coisa que você tem que ir. Tem que ir, né? Tem que ir. É uma coisa barata pra você ir, a passagem um pouquinho mais cara, mas lá é mais tranquilo. E tem uma conexão legal, né? Então, eu falei, pô, eu vou. Eu tava numa fase bem difícil da vida. E se tem uma coisa que eu sempre faço quando eu tô numa fase difícil da vida, é tentar ver o mundo pelos olhos das outras pessoas. E ver o mundo pelos olhos da minha mãe me ajuda muito. Porque talvez eu fosse viajar e falar, legal, tal. Mas minha mãe é, nossa, que demais, fascinante. Aí eu falei, pô, ela tá vendo algo que eu não tô vendo ali, né? Então, quando você tá de saco cheio com a vida e você acha tudo
sem graça. Você vê alguém feliz com uma flor na mão, você fala, pô, essa pessoa tá vendo algo que eu não tô vendo. Então eu tento voltar esse eixo. Então, eu fui viajar com a minha mãe, então foi uma experiência tão linda, tão bonita, assim, sabe? Claro, a gente foi para lugares ali que as pessoas meditavam, que eu até eu ficava um pouco irritado, né? Porque as pessoas ficam ali 3 horas sentadas e a Não gente sei se eu consigo. Não dá. Eu quero Aquela conseguir. pessoa que você fosse chegar e falar assim, ó, minha casa tá pegando fogo, e ela ia falar, mas tudo tem um propósito. E aí você tem que lidar com uma Nossa, paz gente. que você fala, isso aqui também é uma positividade tóxica. Mas Nossa. enfim. Não, claro, aquele zen, as pessoas com chá de hibisco, né? Aquela É. experiência toda. E aí você fala, meu Deus, que eu... Mas foi muito divertido. Então a gente… viajar com a minha mãe foi uma sensação, sabe? De olhar e falar assim, eu fiz o que tinha que ser feito. Assim, uma Sei. sensação de… Sabe quando a gente perde alguém querido e fala, pô, eu queria ter feito isso com a pessoa Sei. ainda, eu queria ter viajado com meu pai, com a minha mãe, eu queria que eles tivessem me visto casar, queria alguma… Eu tive aquela sensação também tenho de, eu fiz o que eu deveria Deveria fazer. fazer. Então, claro, tem outras coisas, mas eu me arrependo de muita coisa. Me arrependo é forte a palavra, mas eu olho e falo, pô, devia ter feito isso com meu avô. A gente espera, às vezes, um momento ideal que não vai Que chegar, não vai né? chegar. Não, mas quando tiver um pouquinho mais de grana, não era nada que eu fiquei esperando muito, mas aí, né, vai tão rápido quando, né, tem uma condição, alguma doença, alguma coisa, vai embora e você fala, pô, devia ter feito, porque eu não falei, né? Então a gente volta ao gancho da importância de falar o que se sente. Aí você tem que falar, hein, gente, logo. A vida é muito curta, né? Pra gente ficar deixar de falar o que guardando se e ficar sente. também, né, E outra, né? Se tem uma coisa que a Deixando de fazer as gente… coisas porque Afeto, se guarda, se perde, né? total. Então, Distância. tem que né? falar. Você nunca se arrepende de ter falado, né? Fiz o que tinha que falar. Faz. É. Se você pudesse conversar com o seu eu de 10 anos atrás, qual seria o conselho mais importante que você daria? Cala a boca e continua. Vai, não pensa, faz o que tem que fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito… um pouco medrosa, engraçado, né? eu sou Assim, um pouco também. assim, no fundo… eu também tinha essas inseguranças. Mas eu tinha um outro eu dentro de mim que falava, Fred, cala a boca e vai. Não pensa demais. Não ouve muito. Confia na tua intuição e segue. Eu sempre fui assim, tô seguindo a intuição. Imagina que eu tô num caminho escuro, mas eu tô seguindo o caminho que eu acho que tem que fazer. Então, eu sempre ouvi essa voz e eu repetiria a mesma coisa, assim. Quieto, segue, fala menos, faz o que você acredita, escuta a tua intuição. E consistência, cara. Assim, eu não sou o melhor escritor, eu não sou o melhor filósofo, não sou o melhor, sei lá, influenciador que possa ser. Mas eu tô todo dia ali. Todo dia eu vou e faço um pouco, faço um pouco, faço um pouco, faço um pouco. E isso me traz paz, assim. A rotina se mostrou uma maneira muito gostosa de não me perder, assim, com as coisas artísticas, né? Então, de seguir o meu caminho, de fazer o que eu gostaria. Então, eu acho que eu falaria isso. Fred, cala a boca, continua, segue, acredita e vai. Assim, parece uma coisa meio clichê, mas no fundo é isso. Quando você vê, né, onde você chegou, você fala assim, pô, tava lá, eu fiz o que tinha que Eu fazer. fiz o que tinha que fazer. Qual o maior aprendizado que você teve ao longo da sua carreira e como ele mudou sua forma de ver a vida? Eu acho que são 2. Na vida pessoal, eu acho que vem muito de encontro com o que eu falei sobre falar as coisas, que é a falta de paciência de hoje vai ser a saudade que a gente vai sentir amanhã. Então, assim, Olha, gente, isso serve pra todos os relacionamentos que estão… mas fala. Falta de paciência. Depois eu falo, vó, não tô afim de falar agora, com depois eu te qualquer ligo. pessoa, né? Relacionamento de pessoa. Então eu acho que assim, tenha paciência, cara. Paciência, pra mim, é um grande aprendizado na vida pessoal que serve pra tudo. Vai devagar. Eu sinto hoje as pessoas sentindo, e eu também sinto, luto contra isso, não tô dizendo que eu sou isento, mas tá perdendo tempo, sempre que tem algo a mais. Calma, devagar. E eu acho que outro aprendizado que eu tive muito profissional, além de seguir a intuição, que eu sempre falo que eu acho importantíssimo, sei que parece um pouco esotérico o negócio, mas é verdade, né? É só você que vai ouvir ali as tuas preces, a tua conexão com você mesmo. Eu acho que o aprendizado que eu tive muito grande foi eu acho que não me perder tanto com as coisas mundanas, assim. Entendi. Me organizar. Se organizar. Eu soube, eu acho que eu vou te dizer, resumir uma coisa que vai ficar bem clara. Eu soube a hora de ir embora dos A hora de ir lugares. embora. Entendi.
um aprendizado que minha mãe falava isso pra mim e eu guardei. Isso pra minha vida profissional me ajudou muito. Saiba a hora de ir embora. Hora de ir embora. Sabe quando você tá numa festa, ou tá num lugar, ou num negócio, e teu coração diz, tá na hora de ir. Você fala, não, eu vou ficar mais um pouco. Sei. Eu sabia a hora de ir, eu acho que isso foi um aprendizado que eu Nossa, tive. eu preciso saber também direto. Não, eu não sabia aqui, no eu vou começo. ficando. Mas eu não sabia, eu fui aprendendo. Então o aprendizado que eu tive, eu acho que assim, saber Saiba a hora de falar, embora. deu, chega. Chega. Aqui não é minha área, tô bem. Tá. Aquela sensação de não ter que eu preciso aproveitar tudo, essa ligação com a intensidade. Né? Eu acho que controlar essa intensidade, essa liberdade. Ó, a primeira tatuagem que eu fiz. A arte muda metade. Nunca. A arte nunca é metade. Então a arte é intensa, eu preciso viver tudo. Gente, adorei essa frase. E foi a primeira tatuagem que eu fiz. Então eu achava que era artista e tal. E ainda acho. Mas eu hoje gosto de acordar às 7 da manhã, comer meu ovo e fazer meu cafezinho. Cafezinho. Eu tô gostando desse novo lado. Antes era tudo Entendi. intenso, vou viajar o mundo inteiro, vou escrever, vou me apaixonar. Só Aí que eu também tô cansa essa nessa, intensidade. eu Você vai também falando, tô tá, qual é o nessa fim outra. dessa história? Aí você gasta todo o teu dinheiro, Nossa, faz tudo e total. fica lá. Mas tem gente que vive assim. O que vai ser o próximo? A próxima viagem? Não consigo ver a quietude, né? Mas eu digo assim, as pessoas que vão viver bem, na minha opinião, daqui pra frente nessa vida, são as pessoas que vão saber escolher e entender que não vai dar pra ter tudo. Não. Amar alguém, escolher essa pessoa. Ah, mas tem outra mais legal. Escolhe isso aqui. Não, mas eu podia. Porque essa possibilidade. Se a vida sempre for uma busca por novidade, ela sempre vai ser solitária. Algo novo. Preciso de mais. Vou trocar. Tudo é descartável. Ah, esse apartamento é legal, mas eu queria outro. Aí você tá buscando felicidade sempre em algo. Sempre que... alguma coisa que você possa tocar, ou que você possa, né? E aí, dentro não tem nada. Quando você descobre essa felicidade, eu acho que internamente, e parece piegas, e talvez até seja, mas você vê que você não precisa mudar tanto, né? A gente não muda pra ver, muda pra se aceitar. A gente se aceita pra ver o que é verdadeiro mudar ou fazer. Entendi. Então eu acho que essa busca controlar isso sempre foi uma coisa que eu acho que todos nós temos internamente, a gente vai ter que lidar, né? O que é, né, essa vida, além de a gente controlar nossos instintos, nossas vontades, lidar com essa ansiedade e tentar achar, e que não é fácil, O equilíbrio mesmo. mas é como eu falei, sabe pra onde voltar. Sabe pra onde voltar, Então agora a gente vai pro nosso ping-pong, tá? Tá. Muito fofo. TV ou teatro? Teatro. Amar ou ser amado? Eu que sou escritor, amar. Amar, né? O que te faz chorar? Muita coisa, mas eu acho que constar as coisas, lembrar do meu passado, assim, sabe? Das coisas que eu acreditei. conquistas. A sensação de, claro, ajudar as pessoas me faz me emocionar muito quando eu vejo as pessoas ali. Mas quando eu olho, eu falo assim, pô, o que eu acreditei era… É como se eu sentisse grato por ter confiado na minha intuição. Isso me emociona muito quando eu conquisto alguma coisa. Ou, claro, eu faço alguém se emocionar nos eventos e falo assim… Pô, isso é verdadeiro, assim, eu sinto que eu tô conectado comigo, sabe? Isso De me emociona. verdade, né? Felicidade custa caro? Não, felicidade é simples. A felicidade claro que a gente fala, é gostoso você ter dinheiro, tudo e tal. Mas a felicidade é simples. Se a felicidade só vier quando você trocar de carro e viajar pra Europa, você vai ser poucas vezes feliz. Se você for feliz fazendo um cafezinho da manhã e ouvindo uma música que você gosta, você vai ser mais vezes feliz, né? Então acho que a felicidade se a gente vê felicidade no simples, a vida fica mais gostosa, né? Total. Qual o seu maior medo? Parar de fazer o que eu amo. Ah, sem dúvida nenhuma. As pessoas me perguntam, qual é o teu objetivo? Continuar fazendo o que eu gosto até o fim da vida. Pô, mas eu sou apaixonado. Eu acordo todo dia, há 15, 16 anos, e falo, que legal. Claro que tem dias chatos, mas sem dúvida é isso, assim. Dizer tudo o que penso ou apenas o necessário? Apenas o necessário. Ó. Mas Ai, quer dizer, gente, assim, precisa se a gente falar tudo que a gente pensa, a gente não vive. Né? Eu digo assim, a gente não controla nossos pensamentos. Isso não existe. Você direciona eles para alguns lugares, saudáveis ou não. Mas você não controla o que vem na tua cabeça. Você controla o que você faz com aquilo. Você faz com aquilo. Né? Então, você não controla as tuas emoções, você direciona elas. Pô, tô triste. Você não fala, hoje eu não quero ficar triste, hoje eu não quero sentir ansiedade. Você lida. Então, eu acho que saber o que falar… Nossa, isso o silêncio é de uma sabedoria. Eu falo muito no livro sobre silêncio e solidão. O silêncio é de uma sabedoria. Tem que saber falar o que tem que ser falado na hora. Mas também não dá pra cuspir todo mundo e esperar que o mundo te ame. Né? Então, acho que o silêncio é bom. Ainda mais no mundo de hoje. Pensa bem. Equilibra. Gente, Fred, amei. Você vai voltar. Quando você vai lançar outro livro? Você volta aqui pra falar pra gente? Provavelmente começo do ano que vem. Tá, então você volta, né? Porque hoje é muito bom. Muito bom conversar com você. Obrigado. Obrigado.